Você dá um forte amém? Ainda em pé, abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5. Esse texto que é tão conhecido da história de um paralítico no tanque de Betesda. A partir do verso 5 do Evangelho de João, João 5:5 diz: estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e havendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Antes de você assentar, eu queria que você orasse. Hoje de manhã houve um testemunho maravilhoso de uma pessoa que foi curada durante a ministração da mensagem. Ela me contou à tarde, disse: pastor, eu tive uma experiência sobrenatural durante a mensagem. Então ora por quem está ao teu lado e fala: Senhor, libera uma unção de cura. Senhor, libera uma unção de libertação, restauração. Amém? Diga para ele: se prepara, Deus vai falar com você. Você pode se assentar. No mês de agosto, eu e minha esposa tivemos lá nesse lugar chamado Betesda. Eu fiquei muito emocionado. Esse tanque continua lá, os seus alpendres, a sua profundidade. Eu pude descer nele até onde dava acesso. E quando eu estava ali, eu estava tão emocionado de lembrar que Jesus pisou naquele lugar. E naquele lugar havia um homem que teve um milagre sobrenatural. Um homem que tinha 38 anos de uma paralisia e foi curado de uma maneira tão maravilhosa. Sabe, queridos, pior do que as feridas no corpo são as feridas da alma. As feridas do corpo, elas são tratadas e curadas de maneira completamente diferente das feridas da alma. As feridas da alma estão ligadas com memórias e lembranças. Eu me lembro que no primeiro ou segundo ano da minha família aqui, nós tivemos uma experiência, na verdade estávamos no lugar e eu tive uma experiência muito triste de ser ofendido por uma pessoa que me machucou publicamente, e foi uma situação tão constrangedora, tão dolorosa. Eu acredito que aquela pessoa não sabia quem eu era, mas independente, não deveria ter feito o que fez, e a minha família estava ali. A minha dor maior foi por causa da minha família naquele local. Depois que eu liberei perdão e falei: eu esqueço isso, todas as vezes nos próximos anos que eu tinha que voltar lá naquele lugar, para ministrar, para fazer algo, para estar num culto, fazer alguma coisa, eu chegava na porta, eu me lembrava daquela cena, e eu comecei a entender o porquê que a minha memória trazia novamente a dor, e eu pude falar com Deus: Senhor, eu já liberei perdão, mas por que que ainda eu me vejo com a restrição de vir aqui? Quando eu falo esse nome, eu não quero estar nesse lugar, porque feridas te roubam de lugares e te roubam do seu futuro. Feridas são como amarras que estão acorrentando você a traumas do passado e te impedindo de viver o novo, de viver o futuro, de viver um novo platô em Deus, um novo recomeço. E tem gente que já experimentou cura, mas em áreas específicas nunca foi curado, e é por isso que aquela área não avança, não experimenta o novo de Deus, o novo tempo. Por quê? Porque há prisões emocionais prendendo aquela pessoa e fazendo com que ela não avance. Por isso que o casamento não avança, a vida financeira não avança, a vida espiritual, a vida na igreja, ministérios não avançam. Por quê? Porque há prisões ligadas aos traumas do passado. Essa primeira parte, porque a gente já falou tanto sobre feridas da alma, essa série eu quero levar você a uma parte mais prática, de buscar e experimentar a cura. E a pergunta é: por que eu não sou curado? Por que existem alguns traumas que parece que não querem sair da vida de uma pessoa? Por que algumas pessoas parece que carregam por 38 anos? 38 anos para um judeu é o tempo de uma geração. Representa uma vida inteira carregando dores, traumas, entraves, rancores, remorso, frustrações, decepções, que deixa a pessoa deprimida ou amargurada naquela área ou na vida dela inteira. Nós precisamos entender que nós não temos amnésia com o passado, mas nós podemos nos lembrar e sermos curados, e aquela lembrança não está associada com dores.
Hoje a ciência tem estudado muito o poder desses traumas que trabalham memórias e emoções. E é muito interessante como que uma emoção não tratada, ela pode prender você de não ir mais na casa de alguém, numa cidade ou no lugar onde você foi traumatizado. Aquela emoção que veio da memória faz você tomar decisões dizendo: não, lá eu não vou, nesse lugar com essa pessoa eu não quero mais. Por quê? Porque a emoção ou aquele sentimento ainda está dominando uma decisão sua. Hoje eu quero te mostrar que infelizmente nós temos um contexto da igreja, de cristãos que permanecem dentro do tanque de Betesda, feridos, enfermos na alma, e de certa maneira eles não querem ser curados. A pergunta é: por que eu não sou curado? Você vai aprender que muitas vezes a própria pessoa não quer. João 5 verso 2 falava que ali naquele tanque havia pessoas enfermas. Olha aí, ora existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. É interessante que esse nome em hebraico Betesda significa literalmente casa da misericórdia. É uma alusão à igreja, é um simbolismo, um apontamento da igreja. Por quê? Porque esse lugar tinha 5 pavilhões, ou 5 portas, 5 tanques. O 5 é o número da graça, é o número dos ministérios. Era ali nesse lugar que no verso 3 jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Pior do que uma cegueira física e uma paralisia física, é uma cegueira emocional, é uma paralisia espiritual, é alguém que manqueja, isto é, que fica dando volta, e ele nunca rompe, nunca avança. E o pior é que eles estão dentro da igreja, da casa de misericórdia, eles estão nas portas da graça. Mas eu vou te ensinar que o fato de você estar na igreja, ou de querer a cura, não é suficiente para que ela se manifeste ou aconteça. Então a primeira resposta é essa: por que muitos não são curados? É porque por mais que você esteja dentro do tanque, dentro da igreja, ou querendo a cura, ela não vai acontecer de maneira automatizada, ou automática, igual alguns pensam. Infelizmente, muitos carregam feridas dentro da casa de misericórdia por muito e muito tempo. E o que acontece com essas pessoas? Essas feridas roubam dela não somente o futuro, mas o presente. Eu vou repetir: as feridas da alma, elas têm um potencial, um poder, não somente de te privar do futuro, de coisas novas que Deus tem, mas de te privar de coisas do presente. Por quê? Porque sabemos que o seu passado você não consegue alterar. Você não consegue voltar lá para que a pessoa que te abusou, te feriu, seja revertido o quadro. O passado não tem como você lidar com ele, mas você tem como lidar com o presente, que vai alterar o seu futuro. Mas o pior é que se nós não tratarmos com o que eu defino com o meu passado, que não consigo mudar, eu não vou conseguir tratar com o meu presente, que eu podia escolher. Isso é muito profundo. Mas João 5 verso 1 diz que Jesus foi para Jerusalém, e ele foi para uma festa dos judeus. Ele subiu para lá, para uma festa. Quantas pessoas são privadas das festas? Porque a enfermidade te rouba o desfrute. Eu vou repetir: enfermidades na alma te roubam o desfrute do presente. Então tem pessoas que não desfrutam de nada. Deus está dando uma bênção, uma viagem, uma família, mas como ela está presa às coisas do passado, ela não consegue desfrutar do presente. Por quê? Porque ela está vivendo uma expectativa de mudança no futuro. Era o caso desse homem. Eu vou te mostrar que ele estava ali, fora da festa, aguardando que um milagre acontecesse na vida dele. Olha o versículo 4. Ele ficou esperando o mover das águas. Ele tinha uma expectativa: algum dia algo vai mudar, alguma hora alguma coisa vai acontecer. E por causa dessa expectativa do futuro, ele perdeu o presente. Isso é tão sério. Quantas pessoas estão esperando uma mudança do futuro, perdendo o dia atual? Elas não desfrutam de nada, do casamento que tem, dos filhos que tem. Não há festa no presente. Por quê? Porque a festa que ela projetou está no futuro. Só que essa festa nunca chega. Esse dia novo nunca chega. Essa mudança financeira nunca chega. Essa mudança na família nunca chega. Então, se não chega o que eu espero do futuro, eu perco o meu presente. Eu perco a visão das bênçãos. Eu estou um cego emocional. Deus está me dando coisas para desfrutar dia após dia. E por isso,
Pessoas enfermas, paralisadas na alma, elas vivem uma vida fora da festa. Esse é o rumo da depressão. A depressão rouba o gosto de viver. A vida parece não ter cor, não tem sabor, não tem desfrute, não tem o porquê viver. Tudo perdeu a graça. A casa que eu tenho, a família, o carro, a igreja, tudo perdeu a graça. Por quê? Porque tem uma ferida me sugando, drenando a festa que eu poderia me alegrar nela hoje. Jesus sobe para uma festa, mas havia um homem que estava fora da festa, dentro da igreja, esperando um milagre. Quantos passam a vida, olha o versículo 4, esperando algo acontecer que nunca acontece? Por quê? Porque ele esperava que um anjo, olha, algo externo, descesse do céu e agitasse a água do tanque, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então ele estava esperando que algo externo pudesse acontecer para mudar algo interno dele. E isso é o drama de muitos e muitos cristãos ao redor do mundo. Eles estão numa expectativa de que algo externo, Deus vai enviar uma pessoa, Deus vai fazer algo, Deus vai trazer um movimento, aquela pessoa vai cair em si, ela vai se arrepender, ela vai ver o que ela fez, ela vai pedir perdão, ela vai restituir, ela vai vir aqui, ela vai me ajoelhar nos pés, e ela vai consertar o dano que ela causou no futuro. Só que isso nunca acontece. Esse tipo de movimento, de mover, que eu projetei, idealizei, nunca acontece. A pessoa que te feriu, que te abusou, que veio contra você, que te magoou, quem bate esquece, e quem apanha nunca esquece. Então ela esqueceu. Para ela nem faz parte da história, para você está na sua memória, e você está esperando que algo externo mude algo interno. Nunca vai acontecer, porque a cura não vem dessa maneira. A cura não se dá de anjos exteriores fazendo algo para mudar algo dentro de você. É por isso que esse homem tinha 38 anos, que estava à espera, ano após ano. Não vai acontecer, vai ser esse ano, isso vai mudar, isso vem. E quanto maior a expectativa, maior a frustração. Quanto mais o tempo de espera demora, mais a alma fica ferida, diz o livro de Provérbios. A esperança tardia, a esperança que retarda, ela traz uma doença ainda maior. Agora veja bem, o outro problema desse homem é que ele achava mesmo que toda a cura dele dependia de fatores externos. Quantas pessoas têm essa crença? Elas acham que a cura da alma dela, ou algo interno, está ligado com coisas que vão acontecer de fora, e elas não percebem que não é assim que Deus trabalha. Deus trabalha de dentro para fora, não de fora para dentro. E esse homem estava assim, nesse ponto, nessa igreja. Vai acontecer alguma coisa que vai mudar, mas nunca acontecia. Eu quero te mostrar passos práticos das possíveis causas que muitos não são curados, ou o porquê da falta de cura na igreja. Eu quero pedir perdão, porque eu queria projetar no telão, não teve tempo, mas se você puder anotar, para não se esquecer, esses fatores práticos que você deve orar dizendo, será que isso está acontecendo na minha vida? Primeiro fator que impediu a cura naquele homem, que representa uma multidão como nós, é a falta da resposta correta, ou as respostas erradas. No verso de número 6, quando Jesus vê ele deitado, o Senhor sabia que ele estava assim há muito tempo, e a pergunta que Jesus faz é, você quer ser curado? É interessante que parece óbvio, se ele está paralítico há 38 anos, é óbvio que Jesus nem precisava perguntar, porque ele estava ali querendo isso, ele estava ali para isso, é óbvio. Por que Jesus pergunta? Ele pergunta porque nem sempre aquilo que você fala é verdade, nem sempre aquilo que você acha que você quer condiz com seu comportamento. E para surpresa de todos e de muitos, esse homem que estava ali esperando o agitar das águas, que de fato precisava e queria do milagre, porque se ele não quisesse, ele não estaria ali, estaria em outro lugar mendigando, mas ele estava no lugar da cura, com uma esperança, um milagre vai acontecer na minha vida. Se você busca a Deus, se você vai para a oração, se você está aqui hoje e sabe que tem uma doença na alma e quer ser curado por Deus, é óbvio que você está no lugar correto,
aonde há um agir de Deus para curar, e era o que ele estava fazendo. Mas surpreendentemente Deus revela que Ele não queria a cura na dimensão que Ele achava. O nosso coração nos engana. Às vezes você está falando, não, é isso que eu quero, mas você demonstra um comportamento completamente contrário àquilo que você fala. Por isso que a resposta dele para essa pergunta tão óbvia foi não. Você sabia que ele respondeu não? Olha o verso de número 7. A Bíblia diz que a primeira palavra que ele disse depois de Senhor foi não. Poderia ter um ponto final ou uma vírgula, mas esse não foi acompanhado de uma desculpa. Geralmente todos os nossos nãos para Deus, eles são acompanhados de uma desculpa. O nosso não é seco. O nosso não vem acompanhado de uma crença que nós temos para aquilo que nós respondemos. Geralmente quando nós queremos dizer não para as pessoas, nós já temos o porquê daquele não. Principalmente o povo brasileiro, que é tão emocional, emotivo, romântico. Diferentemente de outras culturas, que não precisa se justificar. Não é não. Você posso ir na sua casa, e a pessoa lá no outro país fala, não, hoje não. Mas o brasileiro fica tão incomodado com aquilo que o outro vai achar. Olha, não, mas deixa eu te falar o porquê. Todo um contexto, toda uma história. Esse homem era um pouquinho brasileiro. Ele tinha um argumento do porquê ele falou não para o próprio Deus que estava ali para curá-lo. E a resposta dele é, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois quando eu vou, desce outro antes de mim. Mas essa justificativa ou desculpa que ele tinha, era para basear ou para dar suporte ao não que ele falou primeiro. Ele disse, não, eu não quero, ou acho que não é possível, e acho que não tem como acontecer. Respostas não são dadas apenas com palavras, são dadas também com atitudes. Às vezes você fala algo com a boca, mas a atitude é outra. Muitas pessoas que acham que estão buscando a cura emocional, das feridas da alma, a cura num relacionamento, cura no casamento, cura na família, cura com filhos, cura com situações, fala para Deus, eu quero ser curado, mas dá uma desculpa completamente contrária, ou do porquê não se comporta da maneira correta. Então a primeira coisa que eu aprendo aqui, que o querer não é suficiente. Então são duas verdades, ou está na igreja, ou está naquele lugar, não é suficiente. E o simples fato de levantar a mão e dizer, eu quero, Senhor, também não é. Por quê? Eu vou te mostrar que essa resposta revelou um comportamento, mas algo que ele acreditava dentro dele. O segundo fator que tem impedido pessoas de serem curadas na igreja, diante da palavra de Deus, é porque elas escolheram ficar à margem do mover de Deus e não mergulhar. Olha o verso de número 4. A Bíblia diz que ele estava esperando que movesse as águas. E ele acreditava que o primeiro que entrasse no tanque. Mas ele não foi o primeiro a entrar. É claro que ele achava que ele era incapaz. Tadinho de mim, eu não consigo me movimentar, me arrastar para descer. Mas é óbvio que o local geográfico dele era a margem. Isso nos aponta para uma realidade espiritual. Se a cura estava com quem estava dentro do tanque, mergulhado, quem estava à margem, estava somente vendo a bênção do outro. O fator que tem impedido muitas pessoas de serem curadas, é porque elas vivem à margem na vida com Deus. Elas vivem sem se entregar, ou sem mergulhar. Então elas não se envolvem por completo, até porque isso é a síndrome do ferido. Eu não vou servir na igreja, eu não vou estar num grupo vida, eu não vou me envolver no ministério, eu não vou entrar de cabeça, eu não visto a camisa, porque eu já fui ferido. Pessoas feridas ferem, e pessoas feridas se protegem. Pessoas feridas se colocam à margem, dizendo, opa, não entro, eu não abro espaço para qualquer um, não abro meu coração para qualquer um, não abro para relacionamentos novos, não abro para o novo, eu estou à margem. E quem está à margem, está vendo o outro nadar, o outro está mergulhando, o outro se tornou igreja, mergulhou, foi para tudo que a igreja é, foi para um grupo vida, viveu o evangelho na sua plenitude máxima, a vida de uns aos outros. O que tem? Onde Deus está? Eu quero ir. Então ele vai para absorver tudo que é mover de Deus. Mas quem vive à margem, vive num limite. Não, até aqui eu vou me tornar um telespectador. Até aqui tá legal, mas não me pede para ir além.
Era essa realidade. Quem está à margem não se envolve, não se entrega e se torna um telespectador. Então ele começa a ver um mover de cura na vida do vizinho, na vida do irmão, mas ele não vê na vida dele. Ele fala: o que está de errado? O que está de errado é que o outro mergulhou na vida da igreja no mover de Deus, e o outro se colocou à margem. Ezequiel tem uma visão, e o anjo chama para ele mergulhar no rio que fluía do trono. E ele ia andando e as águas iam aumentando. Você tem uma decisão todo dia de você ir entrando no rio de Deus com suas escolhas. Eu vou promover de oração, eu vou me integrar na vida de uma célula da igreja, de um grupo vida. E quanto mais eu caminho, mais eu aprofundo no mover que Deus está gerando. Quem está me entendendo diz amém? E vai chegar um ponto que não dá mais pé na água, e o rio te leva, e o rio move, e as águas estão ativas completamente na sua vida. Certa vez os discípulos voltaram sem pescar nada. Jesus estava na praia, e o Senhor dá uma ordem a eles: vá mais profundo. Quando eles foram profundo e lançaram as suas redes, pescaram uma quantidade imensa de peixe. Talvez você não tenha tido resultado de frutos, de milagres, porque você vive na margem e no raso. No raso não acontece nada. No raso é você que domina e que governa. Mas quando Deus manda você ir para o fundo, vai mergulhar, vai mais a fundo na palavra, vai mais a fundo nessa vida sua de cristão, vai mais a fundo e se envolva. Sabe, é tudo ou nada com Deus. Mergulha no que Deus tem para você. É ali que os milagres acontecem. É ali que há pesca sobrenatural. Você está dizendo amém para isso aí? Você está ouvindo e entendendo amém? Agora, o pior é que essa resposta desse homem: Senhor, eu não tenho, revela um dos problemas terríveis que acontece com a alma humana. O terceiro fator que tem impedido de pessoas viverem cura emocional são as crenças limitantes, as crenças que estão lá no fundo, centrais, enraizadas no seu subconsciente, que ela não entende, que ela acreditou naquilo, e aquela fé determina o seu comportamento. Aquela crença em algo que ela inventou, ouviu, supôs ou formulou, é um limitador, é o que tem feito ela viver como ela está vivendo. Quando nós olhamos para a resposta desse homem no verso 7, ele diz: eu não tenho ninguém que me põe no tanque, e quando eu vou desce outro antes de mim. A gente vê pelo menos 3 crenças limitantes acontecendo claramente na vida desse homem. Quando nós estudamos a psicologia, nós encontramos essa realidade presente na vida de muitas e muitas pessoas. Com essa realidade a gente vê que ele tinha uma crença limitante, de desvalor. Ele achava que não valia nada para ninguém, de desamor: ninguém me ama, ninguém me ajuda a estar lá. E de desamparo: quando eu vou, vai outro antes de mim, não tem um amparo de ninguém para me colocar no lugar que eu deveria estar. Essas 3 crenças limitantes, ensinadas pela psicologia, têm entrado na vida de cristãos que não experimentaram o poder da palavra para quebrar crenças que você tem acreditado nela, que o diabo planejou e infiltrou dentro da sua cabeça. Então você não vê que tem uma crença de desamor. Sabe, essa crença envolve sentimentos de você não ser amado e não ser digno de amor. Então tem gente que acredita nisso mesmo: olha, nunca fui amado quando criança, nunca senti amor das pessoas, e não vejo que as pessoas me amam como deveria amar. O problema é que quando eu projeto isso para pessoas, com certeza eu vou projetar isso para Deus. Eu vou achar que Deus não está me amando mais, que Ele está me punindo. Não estou vendo o amor de Deus, porque nem vejo a presença dEle. Desamparo, estou sozinho, solidão, não tem ninguém para me ajudar, é eu e eu. Esse desamparo é uma percepção de incapacidade de enfrentar desafios e problemas, porque essas pessoas se sentem impotentes. Já que eu não tenho ninguém para ajudar, eu não faço porque eu não consigo sozinho. Ele vê as pernas e fala: não consigo me mover. Então aquilo limitou a vida dele por uma geração inteira. O desvalor envolve uma visão negativa de si mesmo, de você não sentir que tem valor para outros. E por isso essas pessoas que não sentem valorizadas: eu não valho nada, elas acham que sempre estão perdendo a oportunidade. Enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E o terrível é que esse paralítico, ele cria e acreditava
nessas crenças que limitavam. E é terrível que isso fez parte da vida dele durante 38 anos. E ele achava que alguém tinha limitado ele. Alguém paralisou a vida dele pela falta de ajuda. Quebraram as minhas pernas espirituais ou emocionais. E para ele o problema, na resposta que ele deu para o Senhor, sempre estava de fora e nunca dentro dele. E é isso que faz essa doença se potencializar, que leva essa pessoa a estar num nível, num grau de vitimismo. Ela se sente oprimida diante de um mundo opressor. Isso é a mentalidade, o espírito do esquerdismo. Sabe, essa ideia do marxismo que entrou, principalmente na nossa nação, por muitos anos, e contaminou a nossa vida de uma maneira inconsciente, que você se acha vítima de um sistema. Tudo é opressor. A culpa está no presidente, no governo, a culpa está na economia, a culpa está nesse pastor, a culpa está nesse marido, a culpa está nesses filhos, a culpa está na minha família que não me amou, a culpa sempre está fora. E essa pessoa está numa cegueira emocional, que ela não consegue ver sua própria responsabilidade e responde para o Senhor: eu não quero ser curado, porque eu não tenho ninguém. Então essas crenças limitantes fez dela se estacionar a vida inteira num estado de incapacidade de não fazer nada, porque a força externa é muito grande e maior do que a força interna. Pastor, se eu pudesse mudar a minha realidade, eu mudava. Mas não tem nada que eu possa fazer que vai mudar esse sistema. Nada que eu possa fazer vai mudar a força dos opressores da minha empresa, dessa igreja, do sistema de liderança, desse marido. Então todo mundo de fora é um opressor ameaçador, e eu me coloco como a vítima. Só que tem gente que gosta dessa atitude de vitimismo. Por quê? Porque se vê assim, faz com que ela sempre tenha desculpas para dar. Ela nunca é responsável. Então ela fala: olha, fizeram algo com a minha vida, me passaram para trás. Eu perdi oportunidades, porque eu dei a minha vida naquele lugar, e de repente veio outro antes de mim, e me puxou o tapete. Então eu guardo mágoa, eu guardo rancor de gente que foi injusta, porque esse mundo é injusto. E de repente aquela semente fica lá dentro a vida inteira, e você ferido, quando abre a boca só fere. Quando abre a boca você vomita esse sentimento de vitimismo. Porque uma pessoa ferida fere, e uma pessoa ferida, quando abre a boca vomita o que está na sua alma. E ela acha que o tempo cura, e o tempo não curou, ele potencializou. Ele fala: eu não tenho mais tempo para mim não, porque eu já passei tanta decepção. O divórcio, a pessoa que me abandonou, e foi tudo isso que me deixou nesse quadro amargurado. Então essa cara que eu tenho é por causa da culpa dos outros. Essa cara de maracujá azedo, de cara de cavalo. Você já viu o irmão com cara de cavalo? Ele fala: não, eu nasci com essa cara. Não nasceu não, meu irmão. A Bíblia fala que o coração alegre a formoseia. Então olha para o rosto do irmão que está ao seu lado. É por isso que você é tão bonito, meu irmão. Você tem um coração alegre. Olha, dá um sorriso. Tira a cara de cavalo dele aí. Fala para ele acordar. Fala: acorda aí, meu irmão. Deus está falando com você. Porque na sua face vai resplandecer a luz de Jesus. O seu sorriso vai contagiar. Amém? Porque quem é curado cura, mas quem é ferido sempre fere. Irmãos, tem um ditado muito terrível, mas que tem uma lógica, que diz assim, que um gambá cheira o outro. Quando você vê uma pessoa oprimida, e ela abre a boca, ela atrai outros oprimidos com ela. Então ela é cercada. Então se ela teve uma ferida com a liderança, ela abrir a boca, ela vai atrair gente que vai identificar, dizendo: opa, fui ferido por esse sistema também. Oh, eu entendo você. Então meu irmão, ele ajunta um grupo de gente para se vitimizar, dizendo: coitadinho de nós. Nós apanhamos demais, a gente não merecia o que fizeram. Desvalorizar, ninguém me valoriza nessa igreja, ninguém me valoriza nessa casa, ninguém me ama, e eu sempre me dou. Ninguém conseguiu me colocar no lugar correto, me passaram para trás. E é com essa condição que essas pessoas querem ter a sua ferida fermentada ou acariciada. Por quê? Porque quando o vitimista ele abre o coração assim, contando da sua dor, o que na verdade ele está expondo é a sua carência de buscar aquilo que ele acha que não tem.
As crenças limitantes falaram para ele: você não é amado, valorizado e não é amparado. Então a carência grita para chamar a atenção. É por isso que as pessoas se cortam. É por isso que as pessoas estão demonstrando que elas não estão bem, dizendo: eu não consigo dormir, eu não consigo me alimentar. Na verdade tem uma alma gritando por socorro. Mas aí que está o grande problema. Ai daquele que tenta socorrer. Ai daquele que tenta tirar ela daquela situação. Porque se tira ela daquele estado de vitimismo e dor, ela acha que o mundo dela vai desmoronar. Por quê? Porque a enfermidade é o leito dela. A enfermidade é a cama que ela deita. E geralmente isso é visível. Ela expressa. E uma das expressões mais claras da alma enferma é a carência. Então ela está tão carente que o que ela faz é para chamar a atenção. Ela quer suprir o desamparo, o desvalor e o desamor. Então ela começa a fazer coisas no inconsciente, querendo chamar a atenção, porque é uma alma carente. Só que tem um problema: carência não foi feita para ser suprida, carência foi feita para ser curada. Você pode repetir comigo? Fala: carência não é para ser suprida, carência é para ser curada. Por quê? Porque quanto mais carência você tem do amor do cônjuge, da família, dos filhos, dos pais, do pastor, da igreja, dos irmãos, mais essa necessidade de suprimento emocional dos homens vai aumentar. É um ciclo vicioso. Mais alguém te dá atenção, mais a sua carência aumenta. Por quê? Porque não são os homens. Não é aquele que pode te colocar no tanque, ou vai te colocar no lugar correto, o fator da sua cura. Porque homens não podem curar. Somente há um Deus que foi enviado para morrer numa cruz, e pelas suas chagas fomos curados. É somente o sangue de Jesus, é somente o Espírito Santo que pode preencher a lacuna do seu vazio emocional. Você pode glorificar a Deus se você crer. Então nós temos carrapatos emocionais sugando o cachorro, sabe? Pessoas sugando a atenção da outra: por favor, me ame, me dê valor. E a pessoa até tenta, mas tem um grande problema aqui. Essas pessoas, elas não querem de fato a cura, elas querem um suprimento emocional. E é isso o fator que tem levado pessoas a continuarem enfermos. Porque tem pessoas que têm acariciado a carência. Então a pessoa vai se abrir para alguém no aconselhamento: deixa eu te contar as feridas, os abusadores, olha, eu sou vítima, olha o que fizeram comigo. Aí o outro que ouve fala: tadinho dele, ah não, você passou por isso? Ah, não acredito, você? Aí a pessoa se sente acariciada: ah, que bom que você está me entendendo. E aí a pessoa ouve, ele alivia aquela pressão, e ele acha que aquilo curou. Não curou não, continua lá. De repente vai chegar uma segunda pessoa, ele vai repetir a mesma história, ele vai contar a mesma dor. Por quê? Porque ele contar é a carência latente para que ele se sinta amado, valorizado e amparado. E é por isso que os olhos desse paralítico estavam no seu entorno, não em Deus. Porque muitos acham que a sua cura está ligada a pessoas. Se esse marido mudar, se esse filho mudar, meu irmão, não vai mudar. E se mudar, não vai te curar. Você vai ter outro problema. Quando você acha que foi curado de um trauma, aparecem outros 10. Por quê? Porque pessoas ferem. Esse abençoado, bonitinho, com cara de amável, sentado do seu lado com cara de anjo, pode ferir você num tempo que você não aguarda. Cutuca ele e fala: é verdade, isso é verdade, eu acho que você pode me ferir mesmo. Se você não pagar o cachorro quente para mim, o hot dog, vou ficar mimizento, fire dentro, vou embora com um beijo. Então, com cara de amor e braveza, fala para esse irmão que está perto de você, uns 3 irmãos, fala: para de ser feridento. Fala para ele: feridento, mimizento. Para de ser crente dodói. Para, fala para ele: já deu. E eu profetizo que com essa série você vai terminar esse ano curado. O Senhor vai destravar as coisas que estão amarrando no seu passado, porque Deus tem um novo tempo para você. Está chegando um novo platô, uma nova altura em Deus. Amém? Você recebe isso? Você pode aplaudir o Senhor? Então eu te disse que para viver o novo de Deus, você tem que desamarrar o passado que tem prendido você. E como que Deus vai curar esse homem? Quando ele fala que essa desculpa toda aí que eu te mostrei,
Ele esperava do quê? Ele esperava um Deus compassivo dizendo: eu entendo você, crente dodói. Ah, não, fizeram isso com você, não tem ninguém para te ajudar. Tadinho, ô dó. É mesmo? Me conta mais. Ele queria um psicólogo, um psicanalista que sentasse num divã dizendo: me conta esse negócio aí. Vem outro e desce antes de você. Ah não, verdade? Pastor Daniel fez isso contigo? Eu não acredito. Sabe por quê? Porque tem gente torcendo para colocar fogo no parquinho, entendeu? Paga para ver uma história de dor. Não há tantas pessoas em volta com a atitude de querer colocar na água da cura, não. E muitas pessoas que estão ouvindo, simplesmente elas afloram e faz cosquinha na dor, sabe? Faz uma carícia nela e a pessoa fala: que bom que você me entendeu. Era isso que ele queria de Jesus. Mas vamos ver como que foi a terapia de cura do Senhor. Olha o verso de número seguinte, verso 8. Jesus disse para ele o seguinte: levanta-te, toma o teu leito e anda. Fala para quem está ao teu lado: uau. Fala para ele assim: o couro comeu. Sabe, eu entendo Jesus firme com ele está meio lá, mimizento, dodói, cheio de mimimi, é por causa dos outros, é essa igreja, é esse pastor, é essa família, é essa jararaca que eu casei. Já viu, irmão, assim? A culpa é de todo mundo. E Deus interrompe ele e fala: levanta-te, levanta-te dessa lamúria, levanta-te desse estado de vitimismo, levanta-te desse condicionamento, levanta-te e rompe com essas crenças que limitaram você, levanta e toma o teu leito e anda. Eu profetizo que você vai andar para tempos novos, nada vai segurar você, em todas as áreas você vai avançar. Quem recebe diz amém. Mas para andar antes tem que levantar e tomar o leito. Eu quero te compartilhar essa visão. Levantar é mudança de atitude. Levantar é condicionar o seu comportamento com a sua fala. Se ele acha que queria, quem levanta busca a Deus. Quem levanta fala: onde Deus está movendo, onde tem cura, eu vou para a oração amanhã. Quem levanta é aquele que fala: pastor, eu sei que eu preciso de libertação e cura na minha alma. E o encontro com Deus foi criado por Deus para ser um ambiente curativo, terapêutico, de milagres e libertação, porque lá a glória de Deus se manifesta, porque você tem um encontro face a face com Deus. Então eu não entendo que quem tem ferida na alma e quer ver o ano terminar com uma nova atitude, não faz a sua inscrição e tem desculpas dizendo: ah, eu não posso ir agora. Meu irmão, não importa quantos encontros você já foi, talvez você nunca foi mais da quantidade que eu já fui para receber. Mas eu queria desafiar você para dar uma resposta a essa mensagem. Se Deus está te falando: eu tenho áreas da sua vida que eu vou te curar, uma atitude que alinha o querer é você ir nesse encontro. Eu queria ver uma multidão aqui no balcão de informação dizendo: coloca o meu nome aí, hoje é o último dia, eu vou, sexta-feira, sábado e domingo, eu vou ter uma experiência de cura na minha vida, porque eu me levanto, eu não vou ficar mais nesse estado de comodismo e conformismo, eu vou terminar esse ano curado e liberto para a glória do Senhor. Quem pode dizer amém para isso? A outra atitude é: toma o teu leito. Se o leito era a expressão da dor, você não vai estar apoiado nisso mais, você vai ter o domínio sobre isso. Eu profetizo que a sua maior dor vai ser o seu maior ministério de cura para essa geração. As áreas onde você foi ferido, onde você foi abusado e travado, você vai tomar aquilo, você vai ter autoridade dizendo: essas lembranças não me amarram mais, essas lembranças foram redimidas pelo sangue de Jesus. Eu não posso alterar o meu passado, mas eu posso redimir o meu presente, estando debaixo do sangue de Jesus que cura. Porque lá na cruz, Ele foi moído, as suas chagas era para trazer cura na sua vida, no seu corpo e na sua alma. Quando furaram o Filho de Deus, do seu lado fluiu, surgiu, foi liberado água e sangue, e essa água e sangue está sendo derramado nessa noite sobre a sua cabeça, para curar e libertar você. Você pode aplaudir esse Deus que morreu na cruz? Diga glória a Deus.
Então eu creio que não vem dos homens essa cura emocional, vem de um Deus que libera a palavra, levanta-te. A palavra de Deus é vida e poder, é a palavra que vai curar toda rejeição na sua alma, toda solidão na sua alma, todo complexo de inferioridade que você possa ter, toda crença limitante que está barrando você. Eu declaro, você não mais vai se sentir vítima de um sistema opressor, porque você tem um Deus que vai à sua frente, abrindo o caminho e fala, não é as pessoas que vão bloquear você, porque a porta que eu abro ninguém pode fechar. Amém? Então Deus age por você, meu amado. Deus faz você prosperar num tempo de crise. Deus faz você florescer onde ninguém mais está florescendo, porque esse Deus não está aprisionado nas condições desse sistema, Ele está acima, e é esse Deus que você serve. Amém? Por isso a ordem é, toma o teu leito. Tomar o seu leito é você ter domínio e autoridade sobre essas emoções, lembranças que prendiam você. É quando a palavra te respalda de autoridade, dizendo, meu amado, você não vai viver com essa carência, você não vai viver mais com esse complexo de inferioridade, você não vai mais agir assim, você vai se levantar, tomar o teu leito e andar. Então eu quero te mostrar passos práticos do processo da cura, para você vivenciar o versículo 8, esse versículo que você acabou de ler. Primeira resposta, o Senhor quer que você entenda que você precisa dar a resposta correta. Quando Jesus veio para curá-lo, o Senhor faz uma pergunta, você quer ser curado? Deus trabalha com perguntas, para alinhar o seu desejo com o seu comportamento. Deixa eu te dizer, pode ter muita gente que não quer ver o teu sucesso e a sua cura, e eu vou te falar uma verdade, tem muita gente mesmo que não quer ver você se levantar, e nem tomar o teu leito. Tem muita gente torcendo pelo seu fracasso, torcendo por um divórcio, torcendo por uma falência. Tem muita gente que está enciumada, com inveja. Isso é tudo verdade. Tem muita gente que quer ver você paralisado a vida inteira com depressão. Por quê? Porque uma pessoa curada, ela incomoda, ela muda o status quo. A pessoa curada, ela se torna um canal de cura onde ela está. E quem são essas pessoas que não querem te ver curados? A Bíblia diz que você tem um inimigo, um adversário, e o nome dele é Satanás. Ele pode usar as pessoas. O diabo pode colocar pessoas enciumadas. No verso de número 10, quando aquele homem estava curado, a Bíblia diz que os judeus daquela região disseram ao homem que foi curado, hoje é sábado, não é lícito carregar o leito. Os religiosos, fariseus invejosos ficaram incomodados, dizendo, eu não aceito essa cura. Há muita gente tentando barrar essa cura, mas o fator é, a sua luta não é contra quem está enciumado com inveja, a sua luta é contra Satanás que está usando essas pessoas, porque Efésios 6 diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, mas a nossa luta é contra Satanás e os seus demônios. O diabo está usando essas pessoas, mas a sua luta é no mundo espiritual. Há um inimigo que quer te ver deitado num leito, porque quem está deitado no leito não incomoda o inferno. Mas esse final de ano Deus está libertando você, Deus está levantando você, Deus está te fazendo um guerreiro. Ele vai trazer maturidade, porque pessoas maduras carregam o leito, pessoas maduras carregam outros, pessoas maduras são canais de cura. E eu profetizo, você é curado para curar, você foi levantado para ser luz do mundo, você é o sal da terra, que faz toda a diferença nessa geração. Você recebe, amém? Fala, isso eu sou. Então quem se levanta curado incomoda o inferno. E como que eu posso ser curado, pastor? Você primeiro precisa, para quebrar as crenças limitantes, crer que você é amado. Creia no amor de Deus. João 3,16, ele revelou, Deus amou o mundo de tal maneira. Quantos são habitantes desse mundo? Levanta a mão. Se você não levantou a mão, você está sentado do lado de um ET, mas fala, Deus ama você também, do seu planeta. Deus enviou o Filho dele unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa palavra vida eterna no grego é uma revelação do pacote de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para nós. Não se refere apenas no céu, mas Jesus disse, eu vim para trazer vida e vida
abundante. Eu profetizo, você já vai viver um pedaço do céu nessa terra. Você não vai viver uma vida comendo pão que o diabo amassou, esperando ter vida eterna maravilhosa. Não, a sua vida eterna já começou hoje. Hoje você pode ter uma vida de desfrute. Hoje você pode entrar na festa com Jesus. Você está aqui nessa noite, você está vivo aí? Você merece ganhar um hot dog, amém? Então, antes desse Deus aparentemente duro, porque tem gente que não concorda com essa mensagem. Pastor, o senhor está colocando o abusado de vítima e o abusador, você não falou dele. Então agora tudo é a responsabilidade da pessoa que sofreu. Meu amado, sabe, essa pessoa que pensa assim tem uma justiça própria muito grande. Porque eu vou falar isso na semana que vem. Ou porque que muitas pessoas não perdoam? Porque elas acham que perdoar é impunidade. Deus não tratar. Não tem uma coisa ligada com a outra. Cenas do próximo capítulo, você tem que estar aqui semana que vem para entender como é o mecanismo do perdão de pessoas que nos feriu. Agora, sabe por que Deus foi tão firme com aquele homem? Porque a Bíblia nos mostra que antes do Senhor falar para ele levantar e andar, a Bíblia diz que no verso de número 6, Jesus viu ele. Diga comigo, Jesus vendo deitado. Eu profetizo agora, Jesus está vendo você, Ele está vendo a sua dor, os olhos dele estão sobre você, Ele nunca desviou seus olhos de você, porque Ele ama você. Jesus está com os olhos sobre a sua vida, e Jesus sabia, aqui há muito tempo Ele estava assim. O Senhor sabe do tempo da sua dor, Ele sabe do preço de cada lágrima, de cada ferida, porque Ele ama você. Ele te amou de tal maneira que Ele deu a própria vida dele, para ser pendurado naquela cruz, para morrer no seu lugar, e para trazer cura sobre toda a ferida da sua alma. Você crê que você é amado? Quando você crê que você é amado, esse amor é restaurado. Você fala, o Senhor não está bravo comigo, o Senhor não me pune, mas o seu amor é sobre mim, o seu amor não muda. Quem diz amém para isso? Então, a chave de cura é você se mover nessa revelação de como você é amado. O segundo, você precisa sempre ouvir a voz daquele que cura. Olha João 5,6. Jesus, quando viu ele deitado, o Senhor falou com ele. Nessa noite o Senhor está falando com você. A palavra está trazendo vida ao seu coração. Quer ser curado? O Senhor está usando a minha vida aqui para liberar palavras de cura. E a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é poderosa. Ela penetra no mais profundo da alma e do espírito para curar você. Então eu preciso ouvir a voz. Deus está falando, Ele quer me curar, Ele quer me sarar, Ele quer me levantar, Ele quer me libertar das coisas do passado. Porque 1 Pedro 2,24, o apóstolo Pedro repete essa revelação. Ele diz, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. A cura já foi derramada no Calvário. Você nessa noite vai tomar posse dela e vai dizer, eu estou curado, amém? Terceiro, como eu te disse, dê a resposta correta. Resposta correta não é só de dizer, é de se comportar. Pega a sua Bíblia e abre em Romanos capítulo 10, verso 8. E aqui é uma fórmula de como que nós podemos dar a resposta correta que Deus espera. Como Deus espera a nossa correspondência. Isso aqui é aplicado para a bênção mais importante da vida do ser humano, que é a salvação eterna. Romanos 10, 8, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, diz: porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. É o alinhamento do que eu falo e do que eu creio. E o que eu creio muda o meu comportamento. A minha fala pode conduzir o futuro da minha vida, as minhas decisões. Eu vou te repetir, essa palavra salvação, no grego, ela é aplicada para um leque de coisas.
Você vai ser salvo, vai ser restaurado, vai ser curado. Salvação é tudo aquilo que você precisa do grande eu sou. Se você precisa de cura, Ele é o Deus que te sara. Se você precisa de restauração financeira, Ele é o Jeová Jireh que te prospera. Ele é tudo que você precisa. Ele é a tua salvação de todas as áreas. Posso ouvir um amém? Verso 10: porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Não haverá dúvida, não haverá inconstância. Eu posso mergulhar de cabeça na certeza que Ele é fiel. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O texto que fala de confessar com a boca e crer no coração, fala sobre invocação, atitude. Invocar a Deus é buscar a Deus. Invocar a Deus é obedecê-lo. Dentro da palavra oração, existe uma outra palavra embutida, que é a ação. Se você quer ser curado, meu irmão, você tem que se mover para a direção da cura. Você tem que correr para Deus. Sabe, esse estado de viver à margem, esperando o anjo vir, não vai trazer cura, mas é uma ação que condiz com uma decisão. Não, eu quero experimentar milagres curativos e de libertação, porque eu vou terminar esse ano completamente diferente. Amém? Quem deseja isso? Então você vai estar aqui amanhã orando. Então é uma semana de acordar mais cedo, de pagar o preço, de me mover, saindo daquele estado de vitimismo e dizer: eu vou invocar o Senhor, aonde Ele está derramando cura, lá eu vou estar nesse encontro com Deus, e eu vou me mover aonde Deus está agitando as águas, porque aonde Ele está agitando as águas, milagres estão acontecendo. Então ande no mover de Deus, aonde Deus está movendo, Ele está movendo uma semana de oração, e essa mensagem vai ter resultado, se eu ver você aqui amanhã. Essa mensagem vai ter resultado se eu ter você naquele encontro com Deus, onde Deus quer fazer milagres e curar a sua alma. E a Bíblia fala que Deus estava esperando que aquele homem tivesse uma autorresponsabilização, uma atitude de olhar para si e falar: Senhor, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Se Deus é por mim, quem será contra mim? Com Deus eu posso vencer multidões. Com Deus é a maioria. Com Deus eu salto muralhas. Com Deus eu venço exércitos. Porque Ele é ao meu lado, eu tenho vitória total. Amém? Talvez Deus te colocou no deserto que não tem ninguém para te ajudar, mas Ele já enviou um anjo que está acampado ao seu redor. Você tem um ajudador, há um anjo acampado ao redor daquele que crê. Então diga para quem está ao teu lado: você nunca está sozinho. Você recebe isso? Então o verso de número 8 de João 5 é um chamado para a igreja de cura. Levanta-te. Levanta-te é ação, faça alguma coisa. Saia dessa lamúria, saia do comodismo, do vitimismo, larga de ser ferido e fala: Senhor, eu me levanto para ser um canal de cura para essa geração. Eu me levanto para ser um guerreiro que vence toda batalha que se levanta contra mim. Eu declaro que você vai terminar esse ano como vencedor, um guerreiro, que Deus te deu armas para você vivenciar o novo de Deus. Amém? Verso 9, eu encerro com esse versículo que diz assim, diga bem alto: imediatamente. Diga bem mais alto: imediatamente o homem se viu curado. Eu quero profetizar que agora vai acontecer o imediatamente de Deus na sua vida. Deus é um Deus de imediatamente. Deus é um Deus que no estalar de dedo Ele muda a sua história. Deus é um Deus que vai virar a página desse livro. O seu passado ficou para trás, as coisas velhas ficaram para trás, e eis que tudo se faz novo. Levante a sua mão e fala: eu vou viver novidade de vida. Você declara amém para isso? Você pode aplaudir o Senhor? Eu profetizo que é dias de cura, você vai ser curado. Aquele homem se viu curado. Fala para quem está ao teu lado: se vê curado, meu irmão. Eu já te vejo curado. Essa depressão, essa amargura, você que está em casa deprimido, eu já te vejo curado para a glória do Senhor. Você vai tomar o seu leito, você vai ter autoridade sobre aquela enfermidade. E agora, meu amado, aonde foi a sua maior dor, vai ser a sua maior autoridade para ministrar a outras pessoas. Amém?
Você não vai ficar mais amarrado ao passado. Eu te desafio a experimentar um mover de cura que Deus está para derramar nessa igreja. Eu te desafio você a experimentar essa semana, o final de novembro e 1 de dezembro, aonde tem um rio fluindo do trono de Deus, e essas águas curam tudo à sua margem, por onde ela passar. Ezequiel viu que tudo era curado por onde esse rio passava. Esse rio flui através de você. Deus vai te curar, porque Ele vai curar a sua família, Ele vai curar a sua descendência. Você vai ser boca de cura para essa geração. Quem recebe?